Boa tarde, pessoal. Vamos trabalhar? Esse vídeo rápido é para falar sobre um ponto que eu acho que levanta ainda muita dúvida, que gera muita dúvida em quem está estudando o que significa ser positivista hoje, né? Que é a confusão entre o que é lacuna, né, e o que é a discussão sobre textura aberta, por exemplo, do Hart, né? Ou a questão da moldura do Kelsen, né, e a escolha, né, entre as várias alternativas possíveis que o Kelsen, enfim, admite dentro dessa, dessa moldura, né, que a ciência do direito pode eventualmente traçar, né? Então, muita gente confunde esses conceitos, né? Quer dizer, o vocabulário da lacuna, né, quando a gente fala de lacuna, a gente está usando um vocabulário do positivismo, vamos dizer assim, do século XIX ou século XVIII, XIX, né? Que é um positivismo que acredita na ideia de sistema. Tá? Então essa ideia de lacuna ela é bastante complicada de ser aplicada, por exemplo, ao pensamento de todo mundo que vem da common law, né, que teve menos influência, enfim, da ideia de sistema, e ela é difícil, né, você não consegue mais aplicar, você não consegue mais usar essa ideia quando a gente fala do positivismo contemporâneo. Né? Por quê? Porque basicamente todos esses autores já deixaram a ideia de sistema de lado. Né? Kelsen, Hart, Dworkin, mesmo o Vivek, né, ele mantém a ideia de sistema, mas como um sistema aberto. Então, se a gente pegar o Alexi também, ele tem uma outra concepção, né, do que seja, enfim, do que seja o direito. Né? Mas mesmo os autores positivistas contemporâneos deixaram de lado essa ideia de sistema. Né? Porque veja, qual era o ideal do sistema, né? Na sua formulação canônica, né, inclusive que teve muita repercussão durante a Revolução Francesa, é que seria possível criar um sistema jurídico, uma codificação no caso, um conjunto de leis que tivesse uma norma, né, adequada para cada caso problemático que a sociedade enfrentaria. Então, o sistema seria completo, né, e o papel do juiz seria simplesmente subsumir o caso às normas. Né. Esse ideal de sistema ele influencia boa parte do pensamento jurídico até o século XIX e até hoje, né, tem gente que raciocina dessa maneira. Mas veja, pessoal, isso é importante entender. Todos os autores do século XX praticamente deixaram essa ideia de lado. Né? Ninguém acha mais isso, enfim, ninguém acha mais que o direito vai se constituir como um sistema com uma regra para cada caso e esse ideal é inatingível, entende? Então não dá mais para falar no vocabulário de sistema, lacuna, completude, no contexto dos autores contemporâneos. Então, quando o Hart fala de textura aberta, na verdade ele está falando que todas as regras têm uma textura aberta, né? Porque elas são escritas na linguagem natural e elas estão sujeitas a uma interpretação quanto ao seu sentido. Né? O que significa o sentido da linguagem vai variar em função da interpretação que uma certa comunidade vai dar para aquela regra. Então, falar que existe, que o que o Hart está dizendo é que o ordenamento jurídico contém lacunas, está errado. Tá? O Hart não disse isso. Ele está dizendo simplesmente, né, ao dizer que toda regra tem textura aberta, inclusive as regras que são formuladas de maneira mais fechada, né, que não tem termos indeterminados como boa-fé, etc., né, ele está deixando esse vocabulário lá para trás. Ele não está nem preocupado mais em discutir a questão do sistema, isso nunca foi uma questão para ele, na verdade. Né. Esse vocabulário de sistema, lacuna, completude é um vocabulário, repito, do positivismo jurídico clássico, né, ali do século XVIII e XIX, que os autores contemporâneos deixaram para lá. Então tem que trocar o vocabulário quando você fala desses autores. Então não é correto dizer, por exemplo, que o Kelsen admite que o sistema tenha lacunas. Não, ele está dizendo outras coisas. Né? Ele está dizendo, olha, o sistema jurídico não é mais composto de regras específicas para cada caso. Isso aí é uma concepção que ele considerava ultrapassada. Né? O que a gente tem, na verdade, é um encadeamento de autoridades, né? Um encadeamento de autoridades, e cada uma tem um espaço discricionário para preencher, tem um espaço de escolha. Ele fala que a escolha da melhor interpretação é uma escolha política subjetiva, e o que
a ciência jurídica faz é tentar traçar limites para esse espaço, mas esse espaço está sempre presente. Em relação a qualquer regra, pessoal, entende? Qualquer regra. Mesmo uma regra que aparentemente seja absolutamente clara e cristalina, né? Vai ter esse espaço. Então, veja, essa é a mudança que acontece na passagem do século, digamos assim, né? Que eu chamo do século da indeterminação, né? Porque isso vira o nosso oxigênio no campo jurídico. Não tem mais como evitar esse problema e voltar a uma concepção anterior, a despeito desse vocabulário todo ainda está presente em vários autores, especialmente civilistas, muitas vezes, né, ou de dogmática jurídica, que ainda mantém esse vocabulário antigo, né, ou esse vocabulário clássico no seu modo de pensar, né? Então, e eventualmente esses autores façam ou defendam, né, uma visão positivista tradicional com algum grau de convicção e com algum grau de, enfim, de plausibilidade, vamos dizer assim, né? Mas esses autores todos que nós estamos estudando, ou que a gente estudou, né, o que se estuda comumente no mundo contemporâneo, deixaram para trás a ideia de sistema. Então, isso precisa ficar claro para vocês, né? E para quem estuda esse tema, né? Então, falar em sistema, né? Aliás, falar em sistema jurídico e falar significa, né, se preocupar com a completude, com lacuna, porque veja, é justamente para alguém que pensa em termos de sistema é que a lacuna vai ser um problema, né? Porque quando eu falo que tem uma lacuna, estou dizendo que tem uma falta, né? A falta de uma regra para um caso concreto. E como é que eu meço essa falta? Em nome de um ideal, né? O sistema deveria ser completo, mas ele não é. Então, inclusive, tinha discussões naquela época se existem de fato lacunas ou se as lacunas não são simplesmente aparentes, né? Então é uma problemática de quem aceita o direito ou de quem pensa o direito como um sistema fechado, né? Quando eu deixo essa ideia para trás ou quando eu rompo com essa ideia, eu rompo também com o vocabulário, né, de completude, lacuna. Então, a interpretação para o Kelsen, para o Hart, também para o Dworkin, Alex, etc., nunca vai se dar, né, com o objetivo de se chegar a um ideal de que haja uma regra para cada caso concreto. Por isso que isso gera dúvidas. Então ninguém é mais positivista, professor? Né? Não existe mais diferença entre positivistas e não positivistas? Não, pessoal. Existe uma diferença, mas não é a mesma diferença de antes, né? É uma outra diferença. É a diferença que a gente percebe, por exemplo, no debate entre Hart e Dworkin, em que os dois admitem, né, tanto o positivista quanto o não positivista, admitem que o direito é indeterminado, né? O Kelsen também admite isso. E ele é positivista. Então, o que significa ser positivista para o Hart? O que significa ser positivista para o Kelsen, né? É isso que tem que ser explicado, enfim, nos tempos atuais, quer dizer, a partir da teoria mais contemporânea, digamos assim, isso que eu discuti nos vídeos anteriores, né? Mas essa ruptura, digamos assim, de paradigma é importante ficar clara, senão a gente não entende nada. Se a gente continuar pensando em termos do positivismo, do sistema, da completude, das lacunas, a gente não entende nem o nem o Hart, nem o Kelsen, ia falar Hert, né? Uma mistura de Hart com Kelsen, né? O Herten, não. Mas, enfim, nem o Hart, nem o Kelsen e nem os autores que fazem a crítica, né, desses autores para pensar em termos não positivistas, tá, pessoal? Então, não é a mesma coisa, né, falar em lacuna e falar em textura aberta. Não é a mesma coisa falar em lacuna e falar em moldura, escolha subjetiva, né? Não é a mesma coisa falar em lacuna, né, e depois, como o Hart faz, falar, olha, as regras todas, elas admitem, ou elas acabam produzindo no processo interpretativo uma zona de penumbra, né, e uma zona de clareza, sei lá, um foco, né, em que, enfim, só excepcionalmente o juiz vai agir com discricionalidade, mas na maior parte das vezes ele vai julgar de acordo com a regra, né? Então, é uma ruptura, tá? Uma ruptura conceitual, uma ruptura de modo de pensar,
é uma transformação do pensamento bastante radical, né, que vai acontecendo ali na passagem do século XIX para o século XX. Né, o século XX consolida isso e a gente está ainda discutindo nesses termos. Tá, pessoal? Então é isso. Bons estudos e quer dizer, bom trabalho para vocês e vamos seguindo aqui para, enfim, terminar o ano bem, né?